Olá, tudo bom? Bom, vamos começar aqui mais um vídeo falando a respeito de ciência que está contida na Bíblia, tá ok? O assunto é um pouco complexo, eu peço a atenção. Se não entender, volta um pouco, porque eu vou falar bastante de ciência aqui, tá ok? Bom, vamos lá. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar o coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e discernimento e gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Deus está chamando os seus filhos a estudar não só a Bíblia, mas estudar tudo o que tem para ser estudado, né? Dentro do âmbito da ciência, claro que a ciência que pode ser provada, a ciência que pode ser testada, não pseudociência, não uma ciência que tem só nome de ciência, mas as suas evidências são questionáveis, ok? Bom, o cristão hoje em dia tem dificuldade de se posicionar sobre alguns assuntos, como DNA, clonagem, né, células-tronco, física quântica e tal. Então, tem algumas coisas que o cristão tem dificuldade para isso, por simplesmente aceitar o que lhe é proposto na igreja, né, sem ir atrás, sem buscar, sem ter a sua fé fundamentada, né, uma base sólida para o que crê. Qual é a diferença entre realidade e mito? Né? Um fato concreto e uma fábula. Qual que é a diferença entre esses dois? Como determinar o que é real e o que é uma história que vem sendo contada anos e após anos? Bom, academicamente falando, né, dentro das universidades, existe uma metodologia para você provar, para você testar um fato, uma ideia, né? Então nós temos aí a veracidade histórica, a veracidade científica e a descrição apropriada. Nós vamos detalhar isso daí. O que é uma veracidade histórica, né? Como ela se estabelece? Como que essa história acontece? Há evidências desse fato que está me sendo contado? Alguém observou esse fato acontecendo? Dentro do contexto de estabelecimento, né, há ou houve testemunhas oculares? Né? Se foi há muito tempo, como esse relato das testemunhas foram guardados e como chegou até nós? Que tipo de registro histórico foi esse? Dentro das evidências, como comprovar o fato dentro da arqueologia, paleontologia, geologia, etc. Dentro da observação, o fato que está sendo apresentado, é possível termos uma visão disso? Né? Se eu falar que o sol nasce todas as manhãs, você consegue comprovar isso observando. Né? Metodologia e veracidade científica, ok. Posso reproduzir esse fato em laboratório? Se eu falar para você que a água evapora a 100 graus, você consegue reproduzir isso na cozinha. É bem simples. Né? Não pode ser uma hipótese nem teoria, tem que ser lei. Né? Coloquei essa imagem, é uma imagem um pouco forte, tá? Mas para a informação fixar na sua mente, né? Se eu te disser que o ácido faz isso com a pele, você precisa fazer um teste para mostrar que o ácido pode destruir a pele? Não, porque é de conhecimento comum como que o ácido funciona, tá? Então não há necessidade. A pessoa fala, não, joguei ácido em tal coisa. Por exemplo, se eu falar, coloquei fogo num sulfite, pegou fogo, né? Então, assim, não há necessidade de testar porque é de conhecimento comum. Nesse ponto, gastamos mais tempo para analisar o fato, né?
Então a gente precisa de o relato é preciso, né? O fato, a história que me foi contada é precisa, existem contradições dentro dela, é bem estruturado, tem detalhes, se explica, né? A descrição é imparcial e clara do relato. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Isso é Lucas falando. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Opa, olha aí, hein? Tem testemunha ocular e servos da palavra. Eu mesmo tudo cuidadosamente, desde o começo, decidi escrever-te um relato ordenado, né? Ou seja, Lucas ele fez um documento para apresentar ao excelentíssimo Teófilo, era o juiz da época, né? Ele fez um relato de cunho, que hoje a gente pode dizer que é um relato de advogado, né? Foi um trabalho de advocatício, né? Para que tenha certeza das coisas que lhe foram ensinadas, né? Um documento, esse relato ordenado, um documento que Lucas apresentou ao juiz em favor de Paulo, né? Lucas era médico, tinha um conhecimento do sistema jurídico da época e das características investigativas. Trabalhou como testemunha, com testemunhas oculares e mesmo trabalhando com testemunhas oculares, investigou tudo. Ele se preocupa em verificar se o testemunho de uma pessoa é semelhante à outra, o relato é preciso, né? Uma curiosidade aqui é as pessoas acreditam em algo, as pessoas não acreditam em algo que ocorreu há 2000 anos, relatado por pessoas que viveram há 2000 anos, mas acreditam em relato de pessoas de hoje, quando elas falam ou dizem o que aconteceu há 2 milhões de anos, né? Então, assim, não faz muito sentido, mas vamos dar sequência. Olha como é que começa a narrativa de Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdote. Foi esse o ano em que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Observe que ele diz, Lucas, quem estava governando o que e onde, dando referência histórica, apontando para as pessoas, para que fique bem ciente de qual era a época que aqueles fatos estavam ocorrendo. Antigamente se datava os eventos pelo tempo dos seus governantes, né? Estavam no poder. Né? Ele dá a descrição exata do que aconteceu, os eventos. Todos esses governantes, né, não estão só na Bíblia. Se você procurar em outros livros de história, você vai poder verificar que esses governantes realmente existiram e realmente a sua época estava correta. Se a gente for no livro, né, de Flávio Josefo, que é um historiador do primeiro século, né, ele viveu, se não me engano, foi 60 depois de Cristo. Ele era judeu, mas ele não era cristão. Ele nasceu depois da crucificação de Jesus, né, e ele foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém, que Jesus profetizou, né? Então ele se declarou fiel a Roma. Ele escreveu um livro que se chama História dos Hebreus. Se a gente for nesse livro, História dos Hebreus, capítulo 8, né, a gente vai ver ali, está grifado, né? Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, o chamado Cristo. Ou seja, Cristo não está só na Bíblia, né? Existem relatos históricos em outros livros da existência de alguém chamado Cristo, né? Continuando. Agora olha que interessante. Em Jó,
Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Agora, é interessante, né, é que esse professor, né, batizado por sua proximidade com a constelação de Bootes, ele também é conhecido como o Grande Vazio e foi descoberto em 81 por Robert Kirshner e seus colegas, que ficaram chocados ao encontrar uma esferoide, uma bola, né, aparentemente vazio no espaço. Tecnicamente, ele dizendo, esse vazio não devia existir, já que as teorias atuais não estão preparadas para lidar com essa área vazia, né, com áreas vazias bem menores, né? A própria escala desse monstro de vazio, de vácuo, né, que é vazio, exige novas teorias. Inclui ideias mais interessantes e absurdas como intervenção alienígena. Ou seja, a gente vai começar a falar aqui de alguns dados que já existiam na Bíblia e que o ser humano está começando a descobrir agora. Em Jó, né, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e o caminho para os relâmpagos e trovões. Será que isso existe hoje? Em 1643, o evangelista Torricelli, um matemático italiano, inventou um instrumento para medir a pressão atmosférica chamado barômetro, né? Ou seja, o ar tem peso, a medida dos ventos, existe uma lógica dentro do caminho das chuvas, das tempestades, que hoje a gente chama de meteorologia. Vamos dar sequência. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazer propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Aí nós temos aí o William Harvey, né, em sua Declaração do Corpo Humano, que é um livro que ele escreveu em 1615, disse que as artérias e as veias eram os canos que carregavam nutrientes pelo corpo. A vida da carne está no sangue. Hoje nós sabemos que o sangue não faz não carrega só o nutriente, carrega o oxigênio, carrega várias outras coisas, ou seja, sem o sangue a pessoa não vive. Essa é a tumba de Tutmosis III, né? Se você olhar para as paredes, você vai notar que existem alguns desenhos ali, né? Esses desenhos são chamados de prece de Amnoduat. A Igreja Católica tem um hábito parecido, né? Geralmente com os vitrais, né? Tem cenas de morte, de crucificação de Cristo, né? Não sei se vocês já notaram isso. Se não me engano, são 14 quadros ou 14 estações, né? Nas paredes dessa foto, né, são 12 orações diferentes. E essa oração eram feitas quando a pessoa morria. Mas no sarcófago de Tutmosis III tem uma oração diferente. A 10ª oração traz um pedido pelos afogados. Em nenhum outro sarcófago foi encontrado. Tem algo parecido com isso. Antes de você ler a oração, tenha em mente, né, que quando a água se jogou por cima dos soldados de Faraó, né? Eu vou ler aqui. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulham e aos que flutuam sobre a face de Nu. Nu quer dizer mar, né? Aos que estão no abismo de Duat, nas águas. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto, ó vós cujos rostos estão mergulhados no Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando, estendidos sobre suas costas, ou seja, aqueles corpos boiando, né? Com o rosto voltado para trás. Que haja ar para vossas almas, para que elas não se asfixiem. Bom, aí segue o texto, você pode ler, dá pausa aí no vídeo, você consegue ler, tá? Então, tem um problema, né? No Egito não chove, né? Tem apenas uma garoinha fina. O Egito não marcava, né, as lavouras pela chuva, e sim pelo nível do Nilo.
O Nilo não tinha inundação para matar pessoas. Tinha que ser um grupo importante, porque morreu por seguir Faraó e teve sua memória registrada no túmulo de Faraó. Não era qualquer pessoa. Esse é o papiro de Impulver, ou Impulver, o texto das Lamentações, uma carta a Deus Horus. Engraçado, olha o que diz essa carta. Ó Deus Horus, por que as pragas se abaixam sobre o Egito? O que está acontecendo? O Egito está em trevas, os animais morrem no pasto e não há mais quem os recolha. Os filhos dos nobres morrem de forma inesperada. O Nilo se tornou sangue. O nosso ouro está no pescoço dos escravos que estão saindo para o festival do seu Deus. Até a publicação deste papiro, os críticos diziam que as pragas nunca existiram e eram mito. Aí quando veio a publicação desse papiro, eles falaram que, não, mas agora isso ocorreu de forma natural. Ou seja, a gente descobre uma evidência, eles pulam para outra e assim por diante. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é invisível. Nossa, isso parece estranho, né? Mais de uns anos para cá, com o advento do microscópio, cada vez ficando mais potente, existe uma área que se desenvolveu bastante que é chamada física de partículas ou física quântica. Vou tentar aqui explicar para vocês física quântica. Olha que legal, quem diria que um vídeo cristão estaria falando sobre física quântica? Então, você sabe me dizer o que é isso? Isso aqui é a molécula da água. Então aqui que nós temos hidrogênios, 2 hidrogênios e um oxigênio. Até aí não tem segredo, simples, quinta série e tal. Beleza, vamos continuar. Como que funciona a junção das moléculas? Nós temos aqui um átomo de hidrogênio compartilhando outro átomo de oxigênio. Oxigênio, perdão, não são átomos, são elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons, o hidrogênio 1, e ele compartilha. Neste compartilhamento gera-se a molécula da água. A gente tem aqui, se a gente separar a molécula da água da molécula do oxigênio, nós teremos isso aí: o hidrogênio com 1 elétron e o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se não 8 elétrons, tá? Essa aí é a tabela periódica, dos elementos. A gente sempre estudou, E está o oxigênio e o hidrogênio. É assim que, claro que isso acontece muito mais rápido, Mas é mais ou menos assim que funciona o núcleo, do átomo e os seus elétrons rodando ao redor dele. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Continuando. Vou tentar passar aqui. Passou. O que tem de diferente entre o hidrogênio e o oxigênio? Somente a quantidade de elétrons. Tudo é feito com átomos de algum tipo de elemento. Hidrogênio, oxigênio, tem enxofre, chumbo, etc. Tudo, inclusive o nosso corpo. Tá? O que é essa coisinha pequena, essa bolinha vermelha aí? O pessoal chama de elétron ou partícula, ou algumas, para ficar mais fácil, pedacinho de matéria ou bolinha de gude. Tá? A ciência até então conhecia esses pedacinhos de matéria como algo sólido. Colocaram no microscópio, começaram a olhar o elétron, esse pedacinho. Mas esse pedacinho de matéria, ele precisa se comportar como algo sólido, para ele ser classificado como algo sólido. Tá ok? Então, elétrons, eles ficam rodando ao redor do núcleo do átomo, do núcleo
dependendo da quantidade, ele muda o seu elemento químico. Tá? Então, basicamente, é isso. Agora, tem uma outra coisa que tem outro comportamento. Tá? Nós vamos falar que comportamento de onda. Né? Então, o que são esses comportamentos de onda? É mais ou menos como a onda do mar. Né? Então, a onda de rádio, onda sonora, o sinal de celular, tudo é onda. Tá? Eles pulsam e mandam um sinal. O nosso telefone celular é o maior exemplo. A rádio é o mais antigo. Tá? Então, se você analisar, o que está mais perto do meio, ou seja, daquele que está emitindo o sinal, olha como as ondas são mais fortes. Né? Aí no meio onde a setinha está dizendo, a onda é bem mais forte. Agora, conforme essa onda vai se espalhando, olha como é que ela vai ficando mais fraquinha lá no final. Então, é da mesma forma que funciona a antena de celular. Quanto mais próximo do celular, da torre você está, mais forte é o sinal. Conforme você vai se afastando da torre, o sinal vai ficando mais fraco. Por causa que a onda ela dá ela dá um pulo, né? A onda, ela explode, então com muita força, depois ela vai se disseminando. Então aí nós temos o exemplo aí como funciona mais ou menos o sinal de onda, né? Sinal onda, né? Então, se está mais perto, você tem aí um sinal muito mais forte. Esse daí da esquerda seria a torre, né? E conforme você vai se afastando, ele vai ficando mais fraco. Então, o que nós temos aí? Nós temos, quando a gente coloca duas ondas, né, duas torres de celular, uma perto da outra, né, a gente tem um modelo de interferência. O que é esse modelo de interferência? É quando uma onda bate na outra. Quando elas formam esse xizinho. Tá vendo aqui aí na sua esquerda? Tem duas torres emitindo sinal uma contra a outra. Você vê que uma vai sobrepondo a outra, forma esses cruzadinhos. Ou seja, isso são interferências. Ondas têm modelo de interferência, uma bate na outra. Agora, quando a gente fala de algo sólido, né, que seriam as bolinhas de gude, né, por um exemplo, como uma encosta na outra, as duas não ocupam o mesmo lugar. Bateu, vai para outra, né? Então, assim, se o elétron é algo sólido, como uma bolinha de gude, ele não pode se comportar como uma onda, como uma onda de rádio. Porque, então, como que funcionaria isso no segmento quântico? Vamos passar um videozinho aqui para explicar de forma bem didática como que funciona mais ou menos a questão da... Aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria.
como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Então, as pessoas têm um hábito de confiar no que elas acham que sabem, né? Vamos explicar esse argumento aqui. Bom, se num dia de sol perguntarmos a alguém se o sol está brilhando lá fora, a pessoa vai responder o quê? Sim, está. Mas a resposta correta é estava, porque a luz, né, não chega até os olhos instantaneamente. Ela tem que percorrer um caminho, né? As pessoas têm um hábito de confiar no que elas acham que sabem, tocam, veem, sentem, né? Nós não vemos os objetos, e sim a luz que esses objetos refletem. Isso é ciência, não tem nada a ver com fé, tá ok? É possível alterar o que uma pessoa acha que é real apenas dando um pouco de chá de ayahuasca, por exemplo. A pessoa vai ver, ouvir, sentir coisas que não existem. Ou seja, o que faz com que percebemos o que é real são impulsos eletromagnéticos enviados ao cérebro. Todos os sentidos do corpo são só sinais enviados à nossa cabeça. O que chamamos de emoções são apenas reações químicas, né, que podem ser alteradas. Exemplo, um remédio antidepressivo, ele altera emoções. Na teoria de Darwin, diz que seres humanos, gorilas, chimpanzés e talvez orangotangos tenham evoluído de um ancestral em comum. Não que o homem evoluiu do macaco. É no póstulo básico da teoria da evolução, tá baseado em 7 pressuposições. E nenhuma delas é testável em laboratório. Tá?
Para validar uma teoria, você precisa ter, no mínimo, evidência estável em laboratório, testável em laboratório. Por isso é que a teoria da evolução e não lei da evolução. Eu chamaria de hipótese da evolução, eu baixaria mais um pouco ainda, né? Pois nem teoria dá para chamar isso. Nada pode ser testado em laboratório. Como pode? Bom, não dá para acreditar que um submarino evoluiu para um navio, né? Depois evoluiu para um carro, depois para um avião, sem nenhum projeto. Se você for na natureza e encontrar qualquer objeto que o homem projetou surgindo por acaso, eu passo a acreditar na evolução. Tá? Um carro, um celular, nem vou exigir muito, um lápis. Essas coisas precisam de projeto, né? Elas não surgem sozinhas. Nosso DNA. Nosso DNA é informação genética codificada, são códigos, né? Tanto que chamam, né, o código genético. Tá? Então é tudo codificado. Tá? Essa é a Lucy, é um fóssil de um Australopithecus afarense, é horrível o nome, de 3.200.000 anos, descoberto em 74 pelo professor Donald Hanson, né? Então, esse professor, vamos dar continuidade aqui, esse fóssil ele está sendo exibido no Museu de História Natural em Nova York. É aí a fotinho dele aí. Tá? Ele é exibido como se fosse algo real. Ok? Bom, existe um jornal chamado American Anthropologist, né? Se você for no volume 60 de 83, essa é uma revista acadêmica respeitadíssima, né? E você lê o próprio jornal não é um jornal cristão, tá? É um jornal acadêmico, tá? Eu vou traduzir aqui. O fato da porção anterior da lâmina ilíaca, ou seja, o osso da bacia, está voltado lateralmente nos humanos, mas não nos chimpanzés, é óbvio, né? Então ele disse aqui que o osso da bacia ele tem uma modificação que não tem nos chimpanzés. Isso é claro na ciência. Ok. A semelhança marcante da Lucy com o chimpanzé é igualmente óbvia. É o jornal acadêmico que está falando. Ou seja, está mais para um chimpanzé do que para um ser humano. Sugere-nos que o mecanismo de equilíbrio pélvico lateral durante o bipedalismo, ou seja, quando a Lucy está de pé, né, era mais próximo nos macacos, do que nos humanos. Não sou eu que estou falando, é um jornal acadêmico americano de 83. Você pode perguntar isso para qualquer professor. Esse aí é o professor Heinen Posch von Hiesent, né? Hiesent, de 1939. Foi professor de antropologia na Universidade de Frankfurt por 30 anos. Eu vou repetir. Professor da Faculdade de Frankfurt por 30 anos, um dos principais pesquisadores de Neandertais. Olha só o que foi publicado sobre esse sujeito. Um comitê universitário revelou que ao longo de sua carreira, Prosch, que é esse professor, plagiou o trabalho de colegas e falsificou sistematicamente, ou seja, várias vezes, datas e numerosos fósseis da pressuposta idade da pedra, incluindo um fragmento de crânio apelidado de Reinhofer, né, homem, né, se não me engano aí a tradução, que ele alegadamente, ou seja, que ele dizia, ligava humanos a neandertais. Resumindo, mentira. O link está aí em cima, né, aí no slide, eu usei o Google Translator aqui para dar uma traduzida. Pode ir lá buscar, você vai perceber, você vai notar
Tá aqui, realmente, por 30 anos. Veja bem, não foi um ano nem dois. Por 30 anos esse cara o pessoal batia continência para esse cara. Onde está o fóssil do elo de transição entre as espécies? O próprio Darwin disse no seu livro 1859 que ainda não havia encontrado este elo. Mas o motivo era que na época dele havia pouco fóssil. Tá. Depois de quase 150 anos, desde 1859 até hoje, depois de milhares de fósseis escavados, ainda não foi achado esse elo. Eu arrisco dizer que se Darwin tivesse vivo, ele já teria abandonado essa tese. Né? Porque já foi achado tanta coisa na arqueologia, mas nenhum fóssil aparece. Essas aí são as matérias que a mídia gosta de colocar no ar, né? Mapa genético do macaco, bonobo é 98,7 igual ao do humano. Né? São as matérias sensacionalistas aí. Então vamos lá. O que eles analisaram aí? Eles analisaram 97 tipos de beta da globina. Tá? Não se preocupe com esse nome agora. Só se preocupe com o número 97 genes. O problema é que o ser humano tem cerca de 30 a 40 mil genes que poderiam e deveriam ter sido incluídos na comparação. Por que eles só compararam 97? Veja que o negócio é descaradamente manipulado. Não acredite em matériazinha manipulada. Vá atrás da informação. Entendeu? Se eu pegar e comparar somente aqueles que são iguais, né? É óbvio que vai dar quase 100%. O que nós somos iguais? Se eu comparar só o branco do olho, vai dar 100%, porque o branco do meu olho é igualzinho ao branco do olho do macaco. Vamos lá. Olha um testezinho aqui básico. Você sai de casa e a mesa está assim, limpinha. 30 minutos depois você volta, né? E em cima da mesa tem um bolo. Eu te dou duas opções, né? Alguém fez o bolo. Essa é a primeira. A segunda opção, um caminhão com ovos, farinha e todos os ingredientes capotou no momento em que capotava, os ingredientes se misturaram na quantidade certa, pegou o fogo, assou o bolo no tempo certo, na temperatura certa, depois explodiu e o bolo caiu em cima da mesa. Um evolucionista acredita que isso é possível, mas se for durante 30 bilhões de anos. Eu ouvi um ateu dizer isso na minha cara, eu quase caí de costas. Mesmo com o caminhão com capote 30 bilhões de vezes, é matematicamente impossível isso acontecer. Vamos lá. O famoso carbono 14, né? Segundo eles, se colocarmos 20 gramas de carbono 14 em um recipiente e esperarmos 5.730 anos, dentro desse recipiente haverá apenas 50% do carbono 14, pois o restante se desintegrou e virou nitrogênio. Beleza. Mais 5.730 anos e teremos 25% do carbono 14, e assim por diante. O carbono 14 está na nossa atmosfera, está em toda parte. Né? Todo mundo acaba ingerindo carbono 14 em alguma forma. Quando morremos, o carbono 14 deixa de ser ingerido e começa a deteriorar. Pergunto, isso pode ser testado em laboratório? Existe alguma máquina que pode simular o avanço de 5.730 anos em um cadáver? Mas beleza, vamos dizer que sim. Tá? Vamos continuar. Quanto carbono tinha dentro do animal quando ele morreu? Como saber? É impossível. Né? Você não tem como saber. Você fala assim, o animal tinha 2 milhões de anos.
Quem foi há 2 milhões de anos atrás verificar quanto carbono tinha quando ele virou cadáver, quando ele morreu? Né? Se é possível saber quanto ele tem de carbono 14 quando o fóssil foi achado, entendeu? Só dá para saber quando foi achado, não dá para saber quando, no momento que ele morreu. Então, assim, essa ideia do carbono 14 é uma... Eu não sei de onde eles tiraram esses 5.730 anos. Eu não sei que tipo de teste que foi feito para chegar a esse número. Não tem cabimento. Essa daí é a doutora Rebecca Ken. Ela é professora de genética na Universidade do Havaí, né? Honolulu. Ela recebeu seu BS em genética e PhD em antropologia física na Universidade da Califórnia, uma mulher respeitada. O que ela fez? Né? É o tipo de ciência que eu respeito. Ela foi testar, ela foi a campo. Né? O DNA mitocondrial, né, o mtDNA, é um composto orgânico passado de mãe para filho. Isso ocorre porque durante a fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide são degradadas, elas somem, restando somente os mitocôndrias do óvulo. E realizaram cerca de testes, né, em 147 pessoas, de 5 populações geográficas do planeta, e todos os grupos de seres humanos, africanos, índios, europeus, todo mundo. Ela pegou uma amostra desse mitocondrial de todos. Concluiu que todos possuíam o mesmo mitocôndria idêntico. Portanto, todos teriam a mesma ancestral em comum. Mais uma vez, isso é ciência, não tem nada a ver com religião. Né? Então, como explicar as diferentes características físicas? Né? Um cromossomo trabalha com cerca de 3 bilhões 164 milhões e 700 mil unidades de informação. São mais de 3 bilhões de possibilidades, mas somente algumas são ativas. Né? Uns têm características de olhos castanhos ativos, outros não. Tem características de pele negra ativa, outros não. É variação, não é evolução. Tá ok? Esse aí é o Daniel. O Daniel veio ao mundo em Leipzig Hospital do Reino Unido em 2011. Os pais de Francis, né, e a sua esposa Arlette tinham em seu DNA carga genética suficiente para gerar um bebê loiro. Ele não é albino. Tá? Você pode falar assim, não, é albino. Não, é loiro. Olha o cabelo dele. Vamos lá. Na grande maioria dos produtos que compramos e usamos, ele tem marca. Né? Se você pega um carro, você tem marca. Você pega um produto de limpeza, você tem marca. Um aplicativo, tudo tem marca. Né? Agora eu vou perguntar para vocês, será que nós temos uma marca, um selo de fabricante? Né? Brincar aqui com a terminologia. Essa daí é a estrutura da nossa célula. Né? Nós temos a célula, dentro do núcleo da célula nós temos o núcleo. Dentro do núcleo nós temos o cromossomo. E no cromossomo nós temos o DNA. Tá? Então isso daqui lá na quinta série, quinta ou sexta série a gente aprende isso. Né? Se nós, né, estou destrinchando aqui o DNA, nós temos uma cadeia de açúcares e fosfatos, que eu chamaria de fitinhas, né, que são essas tirinhas que elas descem na vertical, fazem que elas se torcem, né? Nós temos os nucleotídeos, eles são tirinhas, eles não têm ligação, você pode ver que eles saem das fitas e vão até o meio, mas eles não se unem, tá? E nós temos as bases hidrogenadas. Você pode ver que a base hidrogenada é diferente das tirinhas, elas ligam, vamos chamá-las de pontes. Então, assim, aquela fitinha que vai de um lado a outro, né, as tirinhas que ligam as fitas, nós vamos chamar de pontes. E aquelas que não fazem essa ligação, nós vamos chamar de tirinhas. Tirinhas e pontes. Ok, então nós temos aí os nucleotídeos, as tirinhas, e as pontes, que são as bases nitrogenadas.
está aí no detalhe e aqui no detalhe, tá? Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na sequência que ocorre as tirinhas e as fitinhas, tá? Quantas vezes? Se você for analisar, né, os cientistas foram lá e começaram a contar, né? Então vamos lá. Contaram quantas tirinhas tinham até ter uma ponte. Depois quantas tirinhas e ponte. Começaram a contar. Contaram 1, 2, 3, 4, 10 tirinhas tinha uma ponte. Tirinhas aquelas que não se emendam, tá? Depois contaram 1, 2, 3, 4, 5, mais uma ponte. Depois contaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirinhas, mais uma ponte. Depois contaram até 5, outra ponte. Então ele ficou se repetindo esse 10, 5, 6, 5. Continuamente em todo o nosso DNA tem essa sequência 10, 5, 6 e 5. E vai se repetindo. De onde é que vem esse número? O que quer dizer esse número? 10, 5, 6, 5. Vamos para frente. No número, por exemplo, de 1948, né? Se nós fôssemos usar o alfabeto para colocar esses números, tá? Ele seria escrito da seguinte forma. Se a gente fosse usar o alfabeto nosso, tá? O A é a primeira letra do alfabeto, então o 1 seria A. Tá? O 9, né? A nona letra do alfabeto é o I. O D é a quarta, então seria o D. E a oitava letra do alfabeto é H. Então o número 1948, se não tivéssemos os números, usasse o nosso alfabeto, seria A, I, D e H. Avião, igreja, dado, homem. Por que eu estou dizendo isso? Um exemplo disso são números romanos, né? Que os números romanos eles não têm números, eles são letras, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no hebraico antigo, no hebraico bíblico, não havia números. Os números foi uma coisa do Oriente Médio e tal, que são os números arábicos, se não me engano, que me fala a memória, posso estar falando bobagem aqui. Então, o que acontece? No aramaico, né, no hebraico, né, ele não tinha números, então eles formulavam dessa forma, eles colocavam letras, né? Olha o exemplo aí. Então nós temos aí o número 10 seria a 10ª letra do alfabeto, né, hebraico, o 5 a 5ª letra do alfabeto hebraico, 6 a 6ª, 5 a 5ª. Se nós colocarmos na sequência, como o hebraico ele é da direita para a esquerda, não é da esquerda para a direita como nós ocidentais, o texto dele é todo da direita para a esquerda. Eu faço pesquisa, quando eu coloco no Google eu me perco inteiro, porque quando eu mando traduzir, me dá direita para a esquerda é um inferno. Mas, vamos lá. Olha só. A 10ª letra do alfabeto hebraico é o Iod. A 5ª, né, é o Re. A 6ª o Vav. E a 5ª o Re novamente. Essa sequência de letras do hebraico lembra você de alguma coisa? Essa palavra no hebraico? Esse aí é o nome que Deus se apresentou para Moisés, né? Então as letras com o valor numérico, né, seria no português, ele daria Re, Vav, Re, Iod. Mas no hebraico de trás para frente a leitura seria Iod, Re, Vav, Re. Aí você pode me falar, irmão, mas você está forçando um pouco aí, né? Tudo bem, uma tremenda coincidência e tal, mas vamos dar uma olhadinha mais, né? Olha só, se você for ver, existe a assinatura de Deus em toda parte da criação. Olha só, o tempo é uma trindade, passado, presente e futuro. O espaço, altura, largura, profundidade. Matéria, sólido, líquido, gasoso, e não para, né? Tudo em 3 partes. A trindade é uma assinatura. Vamos continuar. Então nós temos aí alguns cientistas, né,
o pesquisador que acredita em Deus? Sim, tem um monte. A lista dele está aí, ó. Tá? Todos eles, foi o Francis Bacon que inventou o método científico, Galileu Galilei, a física astrônomica, né? Jacques Kepler, astronomia, o Pascal, né? Física e matemática, e a lista vai. Né? Ou seja, eles não falam que existiam cientistas que faziam esse tipo de pesquisa. Né? Hoje em dia é martelado o evolucionismo de maneira triste, né? Nas escolas. Na minha opinião, deveria ser ensinado as duas teorias na escola, tanto a evolucionista como a criacionista, e deixar a criança escolher. Agora, se eles colocarem o criacionismo nas escolas, vão ver que tem muito mais evidência. Então eles não colocam. Nosso amigo aí, Stephen Hawking, né? Ateu, confesso, né? Que é o famoso, gostava de explicar a astrofísica, né? Ele disse no seu livro, na página 78, ele tenta explicar o Big Bang. Ele diz o seguinte, que o Big Bang foi formado de leis físicas estranhas e desconhecidas. Agora eu pergunto, o que é que isso explica? Não explica nada. Se eu for chegar para você, se alguém chegar para mim hoje, o que é que significa leis estranhas e desconhecidas? Né? Para mim, é um homem andar sobre as águas. Isso é uma lei física estranha e desconhecida. É um homem ressuscitar um morto. Curar um aleijado só com a palavra. Transformar água em vinho. Abrir o mar vermelho, isso é uma lei física estranha e desconhecida. Então, o que é uma lei física estranha e desconhecida? Milagres. Então, toda a nossa estrutura pseudocientífica está sendo macetada na mente das crianças, na mente de todas as pessoas, como verdade. São verdades tão fracas que qualquer tipo de pesquisa um pouco mais profunda derruba. Então, baseie a sua fé na razão, né? Na sua palavra, o Senhor diz que prefere o culto racional, a pessoa que sabe o que crê e por que crê. Tá ok? Um grande abraço, fica com Deus.